Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e nesse vídeo eu vou te mostrar o mínimo que você precisa saber sobre as blueprints na Unreal Engine. As blueprints são uma poderosa forma de programação visual que permite criar interatividade e funcionalidades em jogos de uma forma intuitiva. Elas têm um papel crucial no processo de desenvolvimento, tornando a programação mais acessível para artistas, designers e membros da equipe sem experiência em programação tradicional. Com as blueprints é possível prototipar rapidamente ideias de jogo, personalizar as funcionalidades da engine, fazer debug e acelerar o desenvolvimento. Os desenvolvedores da Unreal estimam que um projeto de jogo tradicional usa 80% de blueprints e 20% de programação convencional. Mas dá para criar jogos completos apenas com blueprints, como é o caso dos 3 jogos que eu criei até o momento. Fique ligado nesse vídeo, pois vamos ver os conceitos fundamentais para criar um jogo usando blueprints na Unreal Engine. E esse vídeo faz parte de um curso completo que eu estou desenvolvendo pelo Apoia-se. O link está na descrição, mas no final do vídeo eu explico mais sobre como ele funciona. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma pasta para poder manter as minhas blueprints organizadas. Usando o que eu aprendi no vídeo anterior, eu clico com o botão direito, vou em New Folder e vou dar o nome Blueprints. Vou abrir essa pasta e para poder criar uma nova blueprint, tudo que eu preciso fazer é clicar com o botão direito dentro do lugar onde eu quero que ela seja criada, ir até Blueprint Class e aqui eu vou ter uma quantidade enorme de tipos de blueprint que eu posso escolher para poder criar. E esse daqui é o primeiro susto que a gente toma, mas não se assuste, a maior parte dessas aqui eu nunca nem cheguei perto de utilizar. Eu vou mostrar para você as mais importantes, as que a gente usa em 99% dos casos. Começando aqui pelo Game Mode Base. O Game Mode define as configurações gerais do jogo. É ela que diz para a engine quem é o personagem que está sendo controlado pelo jogador, qual é a inteligência artificial que controla os inimigos ou as outras coisas que acontecem, qual é o Player Controller ou o controlador que faz a interface entre os comandos do jogador com o mundo do jogo, e é por isso que a gente cria ele primeiro. E eu vou dar o nome para ela aqui de GM_BP. Se eu clicar para abrir, a gente vai ver uma série de informações aqui. Nós não vamos entrar nelas nessa blueprint, nós vamos deixar para falar na próxima, porque nessa blueprint a maior parte das vezes você vai usar uma única coisa. O primeiro item aqui da lista de componentes selecionados, você vem aqui em Details, Classes, e aqui tem as classes padrões que vão fazer as definições que a gente estava comentando. E mesmo desses aqui, você não necessariamente vai utilizar todos. Os mais importantes aqui são o Player Controller Class, você sempre vai ter o jogador usando controles para poder dar inputs para o jogo, e o Default Pawn Class, que é o personagem que está sendo controlado pelo jogador dentro do jogo. Esses são os mais importantes e é eles que a gente vai ver. Então uma vez que você criar esse controlador e que você criar o personagem, você vai voltar aqui para poder fazer essas definições. A gente vai voltar. Por enquanto eu vou fechar o Game Mode. E uma vez que a gente tem o Game Mode, o que a gente precisa fazer é dizer para o jogo, dizer para a engine que esse é o Game Mode que a gente quer que seja utilizado para poder definir essas propriedades. Senão ele vai fazer isso de forma meio automática e provavelmente vai acabar fazendo de uma forma que você não quer que seja. O que você faz é vir aqui nessa grande aba da direita e você vai procurar por World Settings. Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver que logo eu tenho aqui um submenu definido como Game Mode. Em Game Mode Override eu vou escolher o Game Mode que eu acabei de criar, que é o GM_BP. O legal é que uma vez que eu tenha feito isso, eu nem preciso mais abrir o Game Mode para poder fazer aquelas modificações. Aqui mesmo eu posso dizer qual é o Player Controller e qual é o Default Pawn que eu quero que seja utilizado. Muito bem, vamos criar o próximo, novamente clico com o botão direito, Blueprint Class. Vamos agora criar um Player Controller. Eu vou chamar ele de PC_BP. Antes mesmo de fazer qualquer alteração nele, agora que eu tenho ele criado, eu posso vir aqui no menu do World Settings Game Mode e definir o meu Player Controller com o PC_BP que eu acabei de criar. E se eu abrir de novo o Game Mode, você vai ver que essa alteração já foi feita aqui automaticamente. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Player Controller e vamos falar um pouquinho por que ele é tão especial. Ele é o responsável por entender os comandos que o jogador está dando. Ele pode estar usando um controle, um mouse, teclado, uma caneta de desenho, sei lá o que é que você tenha definido. É ele que entende isso. E é ele que permite as outras blueprints terem acesso a essa informação. E vocês vão ver quando a gente for falar um pouco dos nós, várias funções pedem a permissão do Player Controller para poderem funcionar. E você pode fazer um jogo inteiro sem programar absolutamente nada dentro do Player Controller, mas você precisa ter um Player Controller para poder dar essa permissão para que as outras blueprints usem essa informação que é lida por ele.
Vamos agora falar um pouquinho de outros 3 tipos muito especiais de blueprints. Eles são muito semelhantes, todos eles têm a mesma origem, mas eles têm objetivos diferentes dentro do jogo. Eu tô falando do Actor, do Pawn e do Character. O Actor, ele é simplesmente um objeto, uma coisa, ele não precisa nem ter uma forma física dentro do jogo. Ele é uma blueprint, uma coisa que guarda código, que guarda informação, que faz com que mecânicas do jogo funcionem, sem necessariamente ser um inimigo ou um personagem. Por exemplo, se você quer fazer uma porta que abre e fecha, você provavelmente vai usar a blueprint do tipo Actor. Se você quer fazer uma gaveta que abre e fecha, provavelmente você vai usar o Actor. Se você quer criar uma região que quando o seu jogador entra ali dentro, começa a tocar uma música, você vai criar um Actor. Enfim, todas essas coisas interativas, coisas que controlam mecânicas do jogo, mecanismos do jogo, podem ser feitas usando o Actor. Vamos agora dar um passo além, que é o Pawn. O Pawn, ele é um Actor. Ele é um Actor, mas ele é um tipo especial de Actor, simplesmente porque foi adicionado a ele novas funcionalidades. Então, tudo aquilo que eu falei que você pode fazer com um Actor, você também pode fazer com um Pawn. A diferença dele é que o Pawn pode ser possuído, ele pode ser controlado. Ele pode ser controlado tanto por um jogador, você pode dar acesso a ele, tanto que a gente viu lá o Default Pawn lá no Game Mode, mas ele também pode ser controlado por inteligência artificial. Então, normalmente os inimigos do jogo, muitas vezes eles vão ser pawns, um robô, um companheiro do personagem. São bons exemplos de utilização da blueprint do tipo Pawn. E finalmente temos a blueprint do tipo Character, que parece ser especificamente para o personagem, mas eu também posso fazer o personagem com Pawn. Qual é a diferença? O Character é um Pawn também, quer dizer que ele também é um Actor. A diferença é que ele é feito para caminhar. Quer dizer que ele vem com uma série de programações que diferenciam quando ele está andando, quando ele está correndo, pulando, agachando, e permite que tudo isso seja feito de forma muito simples. Uma coisa que você precisa ter em mente é que isso daqui é tudo baseado em programação. Quer dizer que você pode pegar o tipo mais simples de blueprint e construir tudo isso na mão. A única diferença entre todas essas coisas é que elas são feitas, elas são programadas para poder te poupar tempo. Então utilizar a blueprint certa aqui vai te poupar tempo. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer utilizando outros tipos. Vamos então criar aqui um Character, que depois vai servir de base nos tutoriais futuros para a gente poder criar efetivamente o nosso personagem. Eu vou chamar ele aqui de personagem _BP. Uma dica legal, por que eu estou colocando BP no final de todas as blueprints? Porque depois aqui em Search, se eu clicar em Search e digitar BP, ele vai aparecer uma lista com todas as BPs que eu tenho na pasta selecionada. Então, com o andar da carruagem, a gente vai misturando coisas dentro das pastas e tudo mais, fica mais fácil de encontrar aquele arquivo específico que você está procurando. E muito bem, agora a gente tem um personagem, a gente pode voltar aqui em World Settings, vir aqui em Game Mode e em Default Pawn Class, a gente pode colocar o personagem BP. Lembra que eu falei que a blueprint do tipo Character também é um Pawn? Então veja aqui que em Default Pawn Class eu posso sim indicar um Character como o personagem. Que isso quer dizer que quando eu der o play, a engine vai saber que eu quero controlar especificamente esse personagem aqui, mesmo que eu tenha vários disponíveis dentro da memória do jogo. Veja que por enquanto nada acontece, eu simplesmente caí, a gravidade simplesmente me jogou no chão, porque eu não tenho controles ainda associados, eu não fiz essa programação. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer no futuro. Mas por enquanto, vamos dar uma olhada em como funcionam os principais menus aqui de uma blueprint. Veja que ele abriu aqui um negócio meio esquisito, tá diferente das outras que eu tinha aberto. Veja que ele me dá a opção de abrir o editor completo do blueprint. Isso às vezes pode acontecer com você, tudo que você precisa fazer é clicar nesse hiperlink e ele vai aparecer esse editor aqui, que é o que a gente realmente quer ver. Vamos começar olhando aqui no Viewport. Aqui em Viewport você tem acesso à aba Componentes e você tem acesso a essa Viewport aqui que mostra o que tem dentro dessa blueprint. No caso aqui, ele tem só o que é criado junto com a criação de uma blueprint do personagem, que é uma cápsula, uma seta, e não está aparecendo aqui porque não tem nenhuma malha adicionada, que é esse mesh aqui. Quer dizer que eu posso adicionar uma skeletal mesh e ele já tem esse slot pronto aqui. Digamos que tem um componente que você quer adicionar e ele não está aqui, é muito fácil. Tudo que você faz é vir aqui na aba Components, Add, e você tem aí uma lista gigante de componentes para poder adicionar. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma esfera, eu posso adicionar aí uma esfera. Eu compilar e salvar e der o play, veja que agora aparece uma esfera aí na vista do meu personagem.
E para poder tirar, tudo que eu preciso fazer é apertar em Delete. Essa cápsula é importante porque ela é que faz a colisão com os outros objetos do ambiente. Essa seta ela serve para poder te dar uma referência de qual é a frente da blueprint. E você pode usar as informações de coordenada dela para poder fazer programações mais avançadas aí. E o Mesh, como eu falei, guarda a malha do personagem. Veja que cada vez que eu clico em um desses componentes, a aba Details muda as informações que ela está mostrando. Esse Details é sempre relacionado àquilo que está selecionado. Então, se eu vier aqui em Mesh, Details, Mesh, eu posso adicionar aqui uma Skeleton Mesh para esse personagem. Veja que ele tem aí o manequim básico. E ele também tem o astronauta, que é o que eu vou adicionar aqui, eu importei ele. Dependendo da forma como ele foi modelado e exportado, as referências geométricas dele aí vão estar diferentes. Veja que ele está lá em cima, veja que ele está de frente para um lado diferente dessa seta. Como é que eu faço para poder corrigir isso? Bom, é para isso que essa seta está aqui. Eu clicando na Mesh, eu venho aqui na aba Details e usando o Transform eu consigo acertar esses valores. Então, por exemplo, se eu rotacionar ele ao redor de Z em -90, ele vai passar a ficar olhando de frente para a seta, assim como eu quero. E para poder acertar a posição dele, para que ele fique completamente rodeado por essa cápsula, eu posso simplesmente clicar aqui nessa setinha, abaixar ele aqui manualmente. Ou posso também, se eu souber o valor certinho, digitar esse valor aqui. Uma coisa que pode ajudar é clicar aqui em perspectiva e usar ele aqui, a perspectiva front, porque assim você vê a malha certinho e a posição da cápsula. E aí é só ajustar aqui para poder ficar bem colocado. E para voltar é só clicar de novo e escolher Perspective novamente. Assim como nos outros menus que a gente viu nos vídeos anteriores, tem uma infinidade de informações aqui que vão sendo relevantes só à medida que você avança na programação, e normalmente os tutoriais que você estiver seguindo vão dizer aonde está, quais são os parâmetros que você tem que mudar. Não tem necessidade de você sair lendo, tentando entender absolutamente todos os itens que estão aqui. Lembrando aqui que tudo que a gente viu sobre movimentação, seja transladar os objetos, rotacionar ou escalar, os atalhos W e S para poder fazer isso, tudo é válido para poder fazer as movimentações aqui dentro da viewport da Blueprint. Falando agora de programação, a gente tem dois lugares onde a gente pode fazer as programações aqui. Um é no Construction Script e outro é no Event Graph. A diferença deles é os momentos em que eles são atualizados. O Construction Script ele é atualizado quando a Blueprint é criada e também sempre que ela é atualizada. Então, por exemplo, se você adicionar uma Blueprint dentro da sua viewport e tiver alguma programação que depende da rotação dela, por exemplo, ele tem uma cor diferente de se ele está olhando para o norte, sul, leste, oeste. Mesmo sem ter que estar com o jogo rodando, você rotaciona aquele elemento, ele vai mudar de cor ali dentro do editor. Construction Script você usa para coisas que estão definindo a Blueprint e o Event Graph para coisas que estão definindo o gameplay, coisas que vão acontecer durante o jogo. E é até por isso que a grande maior parte das vezes você vai usar o Event Graph, e é ele que a gente vai dar um foco maior aqui. Veja que logo na criação eu tenho aqui 3 nós. Esses aqui são os nós das Blueprints, é assim que ela se constrói. Você conecta uma série de caixinhas dessas numa sequência e isso se transmuta em programação para dentro do jogo. Esses nós com essa tarja vermelha são os que a gente chama de evento, event. Eles são os que iniciam, são os eventos que começam uma sequência de ações. Então, por exemplo, o Event Begin Play é quando o play é dado e o jogo vai começar, alguma coisa vai acontecer. O Event Actor Begin Overlap é quando esse ator, onde está posicionado esse nó, ou seja, o personagem, quando ele sobrepõe algum outro ator, o Other Actor, aqui que você vai definir também nessa programação visual. Aquilo vai levar a um acontecimento, por exemplo, esse actor sobrepôs uma caixa, e a caixa vai sair voando. E o Event Tick, ele acontece a cada micro intervalo de tempo. É aquele tipo de nó meio tricky, porque como esse intervalo de tempo depende da capacidade da máquina do jogador, onde ela está sendo rodada, o intervalo de tempo entre essas chamadas vai variar. Então, por exemplo, se você colocar, eu quero que um disparo aconteça a cada tick, se você rodar no meu computador ou no seu, o número de disparos por segundo vai ser diferente. Então não é a melhor forma de você fazer coisas que são dependentes do tempo. Mas é ótimo para fazer um debugzinho, para poder testar alguma coisa durante o jogo. E você vai acabar usando bastante. Mas se possível evitar no jogo final, é sempre melhor. E ele também é bem famoso por causar buracos na performance, justamente por ele estar sempre rodando. Então você acaba às vezes rodando mais do que precisa, uma certa dinâmica, e aquilo come completamente o processamento do jogador. Bom, e como você faz para poder adicionar novos nós? Muito fácil, você clica com o botão direito e você vai ver que de novo você tem uma seleção absurdamente gigante de possíveis nós para poder adicionar.
Mas, novamente, dificilmente você vai usar uma fração de todos os que estão disponíveis aqui. Normalmente, quando você estiver seguindo um tutorial, ele vai te mostrar exatamente qual nó você tem que procurar. Inclusive, é muito mais fácil você digitar o nome do nó aqui do que procurar ele manualmente. Por exemplo, tem um nó que chama Print String. E ele é muito usado para poder fazer debug, assim você consegue encontrar o ponto da sequência de programação que tem alguma coisa acontecendo. Quer ver? Ó? Vamos fazer uns testes aqui usando esses eventos aqui. Eu vou compilar e vou dar o play. Você vai ver que absolutamente nada acontece. E nada acontece porque não tem nenhum evento dando início a esse nó aqui. Se eu conectar o event begin play aqui nesse nó e der o play, veja que o oizinho aparece aqui do lado e logo desaparece, porque aqui está dizendo que a duração dele vai ser de apenas 2 segundos. Agora, se eu conectar o event tick e der o play, veja que ele vai chamando um atrás do outro e a gente não está tendo tempo de ver, mas os mais antigos estão sendo apagados e os mais novos estão aparecendo aqui. E o event tick fica repetindo essa informação o tempo todo. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar que isso seja controlado pelo jogador. Então vamos clicar com o botão direito aqui. Eu vou procurar por Event e veja que ele tem uma série de eventos diferentes, mas eu quero um evento especificamente dado pelo jogador. Eu quero que ele imprima o Hello na tela quando eu digitar a tecla E. Então eu vou colocar, eu digitei Event, Keyboard, e veja que ele aparece até com esse tecladinho aqui com o símbolo na frente, e aqui tem todas as teclas de um teclado normal. Eu vou procurar aqui pela letra E e beleza. Quando eu apertar agora a tecla E, ele vai imprimir o Hello. Então eu vou apertar uma vez, agora eu vou apertar duas na sequência. E veja que ele vai apagando à medida que os 2 segundos vão passando. Se eu ficar apertando, ele fica aparecendo. E enquanto os mais antigos vão sumindo, porque eu defini ali que ele vai desaparecer a cada 2 segundos. Todos esses nós intermediários, essas pequenas funções que a gente adiciona, eles funcionam mais ou menos assim. Eles têm vários pontos de entrada, onde eu vou dando informações que vão deixando essa função particular para aquilo que eu quero, que eu posso alterar o funcionamento dela. E ele tem um ponto de saída, porque alguma coisa pode acontecer depois dela. Então, digamos que logo depois de imprimir o Hello, eu quero que ele imprima uma outra frase. Eu vou adicionar outro nó desse e vou colocar uma outra palavra qualquer. Eu der o play e apertar a tecla E, veja que ele vai fazer os dois agora. Primeiro ele vai executar o Hello, por isso ele está embaixo, e depois ele vai executar o Bye. E eu posso alterar esses valores aqui. Digamos que eu quero que o Hello fique mais tempo na tela, eu posso passar isso daqui para 4 segundos, por exemplo, dar o play, apertar o E, veja que o Bye vai desaparecer primeiro, 2 segundos extras, o Hello vai embora também. Agora uma coisa interessante sobre especificamente a blueprint do tipo Character. Veja que eu consegui utilizar o E sem precisar de permissão do Player Controller. Então você consegue ignorar totalmente o Player Controller ali, se você está fazendo comandos diretamente em uma blueprint do tipo Character. A mesma coisa não é verdade se você está usando uma blueprint do tipo Actor para poder fazer controles nela. Aí sim você vai ter que pedir permissão do Player Controller, mas, novamente, você vai estar seguindo um tutorial e as pessoas vão te explicar exatamente que é isso que você precisa fazer. E uma coisa interessante, veja que a qualquer momento você pode fechar aqui o Components, pode fechar o Details, e aí você fica sem acesso a eles. Talvez você vai limpar aí um pouco a sua área de trabalho, e aí se você precisar desses menus de novo, não se desespere, é muito fácil. É só vir aqui em Window, e ele te dá aqui uma seleção grande aí de janelas que você pode abrir e fechar. Então se eu quiser trazer de volta o Details e o Components, tudo que eu preciso fazer é marcar eles aqui, e eles voltam para o seu lugar ali, tudo certinho. Veja também que a aba Details muda dependendo de qual é o nó que eu estou clicando. Alguns nós têm mais informações que eu posso alterar deles aqui na aba Details, como é o caso aí do Keyboard E. Eu tenho outras configurações que eu posso ajustar aí, mesmo que não seja o caso desses outros aqui. Outra coisa que você vai precisar fazer bastante aqui dentro é criar novas variáveis. Variáveis, elas vão guardar um valor especificado até que seja ordenado para que elas mudem. Então, por exemplo, você define que a velocidade do jogador é 20 e você diz que o nome dessa variável é velocidade. Ele vai manter a velocidade 20 até que, por exemplo, você tem uma programação que quando o jogador aperta Shift, a velocidade do jogador dobra. Então essa
variável vai ser atualizada de acordo com a programação que você fez para poder passar para 40, e essa é a importância das variáveis. São valores que você define, que podem ser mudadas durante o jogo através de programação, mas que a Unreal usa de referência para poder fazer os cálculos dela, então ela sempre volta ali para poder tirar aquela informação. Vamos criar uma variável aqui, por exemplo, e veja que de cara eu posso alterar o nome dela. Eu vou colocar aqui o nome dela tempo, e eu vou usar essa variável para poder definir o tempo que eu quero que esse texto fique aparecendo na tela. Veja que ele me deu aqui de sugestão para que essa variável seja uma booleana, mas a booleana ela só guarda informação de sim e não, verdadeiro ou falso. Eu tenho outras opções que são mais interessantes, por exemplo uma integer, então eu poderia usar intervalos de tempo fechados, como 4, 1, 2, ou eu poderia usar uma float que me dá a possibilidade de usar vírgula, 1,2, 2,3, números quebrados. Nesse caso específico eu preciso de um número, então não adianta eu criar uma do tipo name, ou do tipo string, ou do tipo text, que guardam informação de texto. E falando das últimas mais importantes aqui, a gente tem uma do tipo vedor, que guarda informação x, y, z, uma do tipo rotator, que guarda a informação de rotação ao redor do eixo x, ao redor do eixo y e ao redor do eixo z, e a do tipo transform, que é uma combinação dessas duas mais valores de escala. Então, muito bem, eu vou mudar isso daqui para uma do tipo float. E se eu vier aqui em details, veja que eu tenho aqui a variável tempo selecionada. Não está aparecendo nada aqui no default value para eu mudar, é porque eu preciso, como ele pede aqui, compilar a blueprint. Se eu compilo ela, vai aparecer aqui o valor. Atualmente o valor dela é 0. Eu vou mudar esse valor aqui para 1, por exemplo. Vou compilar, vou clicar nessa variável, arrastar ela aqui para dentro. Eu vou pegar o valor dela, que é o get, e aí eu posso conectar ela aqui no pin de duração. E agora, esse tempo que está definido aqui é o tempo do valor definido na variável. Eu posso inclusive fazer isso para as duas blueprints ali se eu quiser. Eu posso colocar aonde eu quiser e eu posso ter inclusive cópias dessa mesma variável distribuídas por aí, se eu achar que melhora a minha organização para ficar menos macarrônico aí. Então se eu compilar e der o play e apertar o E, veja que agora as duas variáveis ficam apenas 1 segundo. Se eu quiser mudar isso, ao invés de ir em cada um dos nós, mudar lá em cada uma delas o valor, eu vou mudar diretamente aqui, por exemplo, para 5, compilo, se eu der o play e apertar o E, veja que agora elas vão ficar 5 segundos e ao final dos 5 segundos elas vão desaparecer. Então é uma forma muito eficiente de você atualizar informações em vários lugares. Mas uma coisa que eu quero falar, a gente não vai entrar em detalhes nisso, no futuro eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas é importante você saber porque talvez você vai encontrar aí alguns realizadores usando essas capacidades, que é de criar macros, você vem aqui em add macro, ou de criar funções, add function. Basicamente, as duas são similares no sentido de que você cria pequenos blocos de programação dentro delas e que você pode reutilizar eles ao longo do seu código principal. Então se você sabe que você vai repetir um trecho de código várias vezes, você pode transformar esse trecho de código em uma função ou em uma macro que pode ser repetida, deixando assim o seu código mais limpo, mais eficiente, mais organizado e mais fácil de alterar e de fazer debug. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no Event Graph e arrastar aqui essa new function aqui para dentro, veja que ela aparece aqui, é como se eu estivesse criando um desses nós aqui. Esses nós aqui nada mais são do que funções que foram criadas pela própria Unreal. É como se eu estivesse criando o meu próprio nó aqui. Veja inclusive que eu posso definir os meus próprios inputs, informações que entram para esse nó, e posso definir os meus próprios outputs, as informações que ele vai me dar ali. A macro e as funções, elas têm usos ligeiramente diferentes, mas como eu falei, eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas a verdade é que 90% dos tutoriais você vai ver que a gente não usa isso, a não ser que a gente esteja fazendo um negócio mais complexo e tudo mais. Então, não se preocupe. E, fundamentalmente, você nem precisa criar uma função, porque ela simplesmente traz um trecho de código, nada que você não possa fazer diretamente aqui no Event Graph. Mas acho que é importante porque se você vai seguir outros tutoriais, talvez venha essa informação aqui e você vai querer entender pelo menos o que está acontecendo para poder conseguir seguir o tutorial. Se você quer fazer o download desse projeto com essa nave e os astronautas modelados, especialmente para esse curso que eu estou desenvolvendo pelo Apoia-se, é só seguir o link na descrição. Lá você ainda tem acesso a um documento de texto com um roadmap, onde eu sugiro uma sequência de vídeos aqui do canal para que você crie o seu jogo. Para saber um pouco mais de como funciona, assista o vídeo indicado no card. É graças aos fantásticos apoiadores do canal que esse projeto pode continuar. Meu muito obrigado! Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!